prazer e satisfação que, uma vez mais, damos boas-vindas a todos os participantes deste importante evento do programa de pós-graduação em Ciências da Religião. Pensamento filosófico latino-americano e filosofia intercultural. Tivemos a oportunidade de ouvir as professoras Andréa Castilho Munhoz e a professora Ângela Cristina Borges, que apresentaram temas importantes sobre gênero, interculturalidade e resistência epistêmica. Ouvimos hoje à tarde o professor Raul Fornetti Bittencourt dando uma aula sobre o pensamento filosófico latino-americano. E ainda tivemos a oportunidade de fazer um minicurso ministrado com muita competência e doçura pela professora Andréa. E hoje recebemos 2 ilustres professores que irão tratar do tema interculturalidade, pedagogia triangular e emancipação política na América Latina. Temos certeza que sairemos muito diferentes do que entramos hoje aqui nesse recinto. Eu convido para fazer parte, então, da mesa o professor Dr. Jovino Pizzi. Por favor. Convido o professor Dr. Davi Francisco Lopes Gomes. Eu vou agora apresentar o currículo dos professores. Professor Dr. Jovino Pizzi, formado em Filosofia e em Comunicação Social, Jornalismo, mestre em Filosofia, doutor em Ética e Democracia pela Universidade Jaume, na Espanha, onde foi pesquisador visitante por 3 vezes. Pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, foi professor na Universidade Católica de Pelotas. Atualmente é professor do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Federal de Pelotas. Além da graduação, atua em 2 programas de filosofia em educação, com orientações em nível de mestrado e doutoramento. Na área das publicações, destaca-se a coletânea Diálogo Crítico Educativo, com o primeiro livro publicado em 2008. Desde 2005, vem coordenando a coletânea Diálogo Crítico Educativo, publicado em 2017. Essa atividade coletiva reúne o esforço constante e permanente de expandir contatos, vínculos e relações entre pesquisadores. O conjunto de 8 volumes reúne autores do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa e da Oceania. No total, são mais de 120 autores, uma interação entre distintos pesquisadores, significando mais de uma década de diálogo, seja no âmbito nacional e internacional, com diferentes abordagens a respeito dos fundamentos filosóficos e políticas da educação. A partir de 2018, passou a integrar o projeto do Observatório Global de Patologias Sociais. Em consonância com a CAPES, o projeto integra diversos programas, principalmente em educação, filosofia e ontologia. Com Maximiliano Sérgio Sensi,
organizou o glossário de patologias sociais em forma de um e-book. São 8 países e 15 instituições distintas, além de atual coordenador do observatório, é responsável pelo seminário avançado sobre patologias sociais em 3 edições, com estudantes de diversos cursos de pós-graduação e de outras instituições no país e no exterior. Missões de trabalho financiadas pela CAPES, na Universidade de Múrcia, Valência, e Bonn e Universidade Católica de Lovaina, e nas universidades chilenas de Concepción, Temuco e Austral, e Valdívia. Além disso, é autor e publicou diferentes artigos e capítulos de livros, seja em periódicos nacionais e principalmente internacionais, de distintos países. A segunda edição de seu livro, O Mundo da Vida, de Habermas, isso, professor? Russell Habermas, foi ampliada. Também possui capítulos em coletâneas publicadas pelas editoras internacionais renomadas como Clássico, Comares e Litt Verlag. Contabilizando as produções bibliográficas, soma-se periódicos, capítulos de livros, livros organizados. Tem projetos de pesquisas em patologias sociais, o diagnóstico de nosso tempo e as alternativas a partir da racionalidade ético-comunicativa, bioética cordial e democracia algorítmica para uma sociedade hiperdigitalizada. No projeto, coordena o Seminário Virtual Social e, atualmente, na sua 6ª edição, com mais de 30 estudantes de pós-graduação, também de outras do Brasil e do Chile, através... É um endereço eletrônico aqui, né? Da plataforma da Universidade Federal, além da rede do Observatório, integra outras redes, como Claves de la Democracia, com pesquisadores do Chile e da Colômbia. O currículo do professor, esse é um resumo. É vasto, né, professor? Agora passa a leitura do currículo do professor Davi. Do professor Dr. Davi Francisco Lopes Gomes. Doutor, mestre e bacharel em Direito, e bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor efetivo de Direito também na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi professor substituto do Departamento de Direito e professor efetivo do Departamento de Direito da UFLA. Trabalha temas ligados à teoria social, à teoria da Constituição e à teoria do Estado, e ao direito constitucional e à sociologia do direito. Vencedor do prêmio da Universidade Federal de Minas Gerais de teses na área do direito, com menção honrosa no Grande Prêmio da Universidade Federal de Minas Gerais de teses. Grande área das ciências humanas, ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes. E no prêmio CAPES de tese. Cofundador da Relatesc e da Associação Serras de Minas de Teoria da Justiça e do Direito, sendo o idealizador da principal inovação institucional de ambas as instituições, respectivamente, a América Latina, Sociedade e Crítica Cátedra Livre Relatesc, e a Cátedra Serras de Minas de Teoria da Justiça e do Direito. Como um dos eixos que estruturam suas pesquisas é a relação centro-periferia,
Tem estado como professor visitante em distintas universidades latino-americanas nos últimos anos, a exemplo de como pronuncia? Uncuyo, na Argentina, Udler, no Uruguai, da Universidade Austral de Chile. Além do Brasil, possui publicações na Argentina, no Chile, na China, na Colômbia, na Itália e no México, em livros e revistas especializadas nas áreas de direito, filosofia, história e ciências sociais. Como vocês podem verificar, estamos aqui com 2 experts que vão nos brindar com os seus ensinamentos. Eu passo a palavra, então, ao professor Jovino. Fique à vontade, professor. Sim. Alô. Senhora Catarina, a senhora foi muito bondosa. E eu creio que os mineiros são bondosos, então eu agradeço toda essa sua colocação. A gente não é... O papel aceita tudo, mas... Segundo lugar, eu agradeço muito o convite, a alegria de estar. Eu, olhando a PUC de Minas, me lembra muito a PUC de Porto Alegre, quando eu fui aluno de mestrado, já fazem alguns dias, meses e anos, somando tudo, faz um bom tempo. E foi na PUC de Porto Alegre que eu comecei a descobrir um pouco o que significava fazer filosofia e trabalhar filosofia e ser latino-americano também. Em terceiro lugar, eu fico muito contente de estar aqui com o David. Nós passamos um bom tempo online, a gente não se conhecia pessoalmente, a gente foi se conhecer em Valdívia no ano passado, e para mim é um prazer enorme. Hein? Foi esse ano? Em abril desse ano? Pô, vou ver só, passamos 4, 5 anos, sim, online, e a gente agora está aqui compartilhando essa mesa. Muito obrigado, Davi, por nossa amizade, pelo carinho, e depois eu vou explicar o que eu estou aprendendo de ti. Isso vai ser muito importante. Por fim, então, dizer para vocês que já faz uma semana que a professora Gisele, chegou em Pelotas, chegou no sábado passado, ficamos lá, ela veio na terça de noite e eu vim ontem à noite, para cá. Então, Gisele está sendo uma companheira que a gente está descobrindo. Estivemos também lá no Chile, mas lá a gente conversou muito pouco. E se eu disser para vocês que na palestra dela de terça-feira, lá na Universidade Federal de Pelotas, foi um show, foi um fenômeno, assim, eu não estou mentindo, estou falando mais do que a verdade. Então, Gisele, você foi sensacional e muito obrigado por estar convidando a gente a fazer todo esse esforço. Bom, de tudo isso, eu vou ficar com um receio muito grande hoje de noite para levantar um problema que pode ser que um advogado peça a minha cadeia. Um jurista, então, busque saber as leis. Por quê? Porque quando a gente fala de epistemologia triangular, de filosofia brasileira, e quem está numa faculdade de educação como eu estou, levanta, e nós viemos trabalhando isso lá com o Observatório de Patologias Sociais, com essa semana da jornada também, a questão das leis e diretrizes de bases nacionais, que em várias partes, em várias regulamentações, obriga o ensino
de história e de cultura afro, de história e de cultura indígena nas escolas e no ensino brasileiro. Né? Qual é o problema? O problema é que a gente quase não cumpre essa lei. Tá, não, né? Esse é o nosso problema que nós temos no nosso grupo de pesquisa. Como implementar essa lei e garantir de que essa lei se cumpra. Se nós olharmos, não vou entrar nisso, que não, né? Desde 1996, a LDB, as regulamentações, elas vêm insistindo na obrigatoriedade do ensino e da cultura, seja indígena e lá. E a gente não tem um levantamento completo, mas essas questões, além de controvérsias, além de encontrarem um impacto muito negativo em vários setores da sociedade brasileira, ela quase não aparece nos manuais das escolas. Ela não aparece nos livros de história, não aparece em muitas outras coisas. Então, por isso é o meu medo, da gente, quem não cumpre a lei, tem lugar para isso. Bom, a partir disso, o que a gente começou a discutir e trabalhar um pouco? A ideia do que servem as nossas teorias. Qual é o papel das teorias da educação, das teorias da sociologia, das teorias da filosofia e outras teorias, porque hoje temos teorias para tudo. O que tem de teoria por aí, qual é o papel das teorias que nós trabalhamos, que nós estudamos e que nós gostaríamos que fossem aplicadas para resolver esse problema. Segundo ponto. O que é uma teoria e para que serve uma teoria? É algo que cai do céu? No modelo tradicional da epistemologia, das ciências, toda teoria quer ou pretende resolver um ou alguns problemas. Você tem um problema, você monta uma teoria, você aplica essa teoria e você, em tese, resolve parte ou em boa parte esse problema. Como no observatório que você leu, nós temos gente da saúde social, nós temos, agora não tem mais, mas a gente tinha médicos, mas a gente trabalha muito com, mudou um pouco aqui, a gente trabalha um pouco com, a gente tem o pessoal da odonto, da saúde pública, então, eles dizem o seguinte, vocês da filosofia falam muito, da educação vocês falam, dizem, não sei o quê, para que serve? Onde é que eu aplico isso aqui? Por quê? Aí eu comecei a perguntar para eles, por que isso? É porque se aparece um tipo de cárie, nós temos vários produtos e a gente estuda, aplica esses produtos, diferentes produtos, para ver qual é o resultado para a solução do problema de um determinado tipo de cárie. Então, eles têm problema, eles têm teorias, tecnologias, e têm a aplicação, e eles estudam os resultados. Então, esse é o nosso grande problema, de como as nossas teorias da educação, teorias filosóficas, teorias da sociologia, que são importantes, não conseguem resolver um problema legal, mas também moral, do ensino da cultura e da história afro e da cultura e da história indígena nos nossos colégios, nas nossas discussões. Um parênteses. Existe muita coisa bacana sendo feita. Existem muitos grupos fenomenais. Lá em Pelotas também tem.
porque a cidade de Pelotas foi a última cidade do Brasil a terminar com a escravidão, por causa das charqueadas do gado. Pelotas terminou com a escravidão em 1920, 22, porque depois da Lei Áurea, os barões do charque iam buscar os escravos em Montevidéu e em Buenos Aires para trazer para Pelotas, e como o Rio de Janeiro, a intendência ficava muito longe, não tinha aquela fiscalização, então a coisa não terminou assim do dia para o outro. E hoje, a Gisele esteve lá, viu, 50%, né, da população da cidade de Pelotas é afrodescendente. Não estão na universidade como a gente deseja. Então, a gente está metido no meio de uma cidade, de uma população, e junto com uma universidade, que não é a única, tem a Católica, tem outras universidades, trabalhando a ideia de como nós vamos resolver e qual é a teoria que nós temos para resolver esse problema, para não ficar segmentado. Então, volto a dizer, existem muitas coisas boas a esse respeito, muita coisa bacana no setor indígena, setor afro, setor de muitas escolas, seja públicas ou privadas, mas às vezes parece que está ainda segmentado, setorizado, ou grupos isolados, porque se a lei é nacional, nós teríamos que ter uma teoria nacional que possa dar cobertura a essas coisas e que seja uma política pública, política social, política de, a gente chama lá qualquer nome, que seja de nível nacional. Não pode, a gente não pode ficar com aquela história de que cada um cumpre a lei se quiser e cumpre da sua maneira. A lei tem que ser, a gente tem que ser sério. A gente não pode ficar de brincadeira, do faz de conta. Então vejam bem, Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, reformaram a grade curricular da pedagogia. Aí a gente foi, discutiu, papapá. A questão afro-indígena foi colocada como uma disciplina, adivinha o nome? Optativa. Não é assim? Então, quer dizer, eu enfrento isso no meu departamento. Bom, das andanças no Brasil, nas andanças da América Latina, a gente foi vendo que a gente foi descobrindo que a gente pode dar um rumo diferente a tudo isso. Então, a gente foi vendo, e essa é um pouco a minha discussão que eu vou começar com o David, da ideia de colonialidade, decolonialismo, etc., etc. E nesse livro ali, que eu ganhei de presente, eu descobri uma coisa muito importante, mas uma tese incompleta. Tá? O David fala de uma coisa que eu acho muito bacana, que o David diz no livro, que eu acho que está na página 31, 36, uma coisa parecida ali. Ele diz que toda teoria tem um contexto de origem e que toda teoria tem um contexto de validez. Eu gostei muito disso. Eu acho que é uma proposta, é uma ideia que a gente pode ou deveria levar em sério o que o David está colocando nessas páginas aqui. Por quê? Vou voltar ao ponto inicial. Segundo, para que servem as teorias? As teorias servem para a gente ter um caminho, uma trilha para resolver problemas. Não é que a lei de diretrizes básicas da educação nacional não é um problema. Elas colocaram uma situação, uma exigência, e a palavra é obrigatório,
todos nós sabemos que significa obrigatório. Então, eu acho que a gente estuda muitas teorias desfocadas. Não vou entrar nisso aqui. Teorias que não ajudam a gente a entender. Então, a gente tem que começar a criar as nossas teorias para resolver os nossos problemas que colocaram os políticos, colocaram os legisladores e que agora a gente não consegue cumprir. Então, quando o Davi fala que toda teoria tem um contexto de origem, é um pouco aquilo que pela América Latina se fala aqui no Brasil, que todos nós temos um contexto de fala. Ou seja, eu aproveito isso porque a minha tese também foi sobre o mundo da vida. O que é o mundo da vida? O Raul, hoje de tarde, também colocou várias vezes a ideia de mundo da vida, né? Que é uma ideia de sair, de a gente pensar as ciências sociais, as ciências humanas e as ciências também da saúde contextualizadas, com o pé no chão. Isso é Paulo Freire também e outros, muitos educadores brasileiros, Brandão, por aí vai. Tá? Então, se eu pego uma teoria europeia e eu vou num autor, ou vou num autor norte-americano, eu tenho que entender qual é o problema que ele está enfrentando, como é que ele estrutura a teoria e qual é o resultado de aplicação dessa teoria. Certo? Então, toda teoria ela parte em tese de um problema, de um contexto, de uma realidade, seja da física, da matemática, seja da medicina, e nós teremos que um pouco aprender também que as ciências sociais, a educação, a filosofia também deveria partir de um problema concreto. Colocar a teoria, e aí vem o segundo ponto que o Davi coloca, que eu acho genial também, que é toda teoria tem a sua pretensão de validez. Trocando em outras palavras, eu não sei se o Davi vai concordar com as minhas palavras, mas eu acho que é por aí. Que toda teoria tem um núcleo consistente. Ela tem um núcleo fundante, ela tem um núcleo, né, teórico que sustenta essa teoria, senão ela não é teoria. Bem, quem faz doutorado, quem faz uma tese, a gente sempre insiste na ideia de que todo autor tem uma teoria, você tem que entender o núcleo da teoria desse autor e você tem que desenvolver a tese a partir desse núcleo da teoria do autor. Pode ser que não seja assim, mas é um pouco assim. O que falta para o Davi? O que não tem ali? A terceira parte. A análise da aplicação e dos resultados. Toda teoria tem que ter a ideia de como eu vou aplicar isso para resolver os problemas que eu quero resolver. Tá bem? Eu posso estar enganado, mas eu acho que não. Eu acho que tem sentido nessa ideia de que, se eu tenho uma teoria, por exemplo, da física, que todos os corpos soltos no ar caem, eu tenho que inventar uma teoria para enganar essa teoria, para os aviões poderem voar, não é assim? O avião poder voar, ele engana, entre aspas, a teoria de que todos os corpos suspensos no ar caem e ele consegue planar e voar. Os pássaros também fazem isso. Então, isso levaria algum tempo para a gente ir debatendo um pouco mais, e depois eu espero também que esse debate seja público aqui, porque a gente tem que levar a sério as teorias. E como é que a gente leva a sério as teorias? A partir do contexto de origem dessas teorias, de onde elas vêm. Aí tem todo um trabalho que o Davi coloca aqui, algumas coisas. Toda teoria tem um núcleo consistente, um núcleo forte, um núcleo duro, para poder resolver e tratar e aplicar naquilo que o pessoal da medicina, o pessoal da área da saúde chama de evidências. Quais evidências eu tenho que tal medicamento resolve tal problema? Aí,
qual a evidência que eu tenho que determinada pasta resolve melhor o problema das cáries bucais. Esse é as coisas. Tem que saber. Tem que saber como se aplica e qual é o resultado final dessa aplicação. Talvez a gente faça uma autocrítica mais exagerada de nós mesmos, da área das ciências humanas e sociais, que a gente diz, não, nós estudamos tudo. Teoria do Paulo Freire, a teoria do capitalismo, a teoria do... A gente sabe tudo. A gente não consegue ou não tem um processo de formação acadêmica e de pesquisa para a gente aplicar essas teorias. Volto a repetir pela terceira vez. Tem gente genial no Brasil que sabe fazer isso. Mas, às vezes, as coisas ficam um pouco demasiado dispersas. E quando a gente pega a LDB, a gente diz, ó, tem muitas teorias, tem muitas propostas, mas eu acho que... E aí entra um pouco naquilo que está escrito no título, que é a epistemologia triangular. Que é um pouco uma ideia que a gente foi criando, né? E ela tem vários aspectos, e esse foi o tema também da jornada que a gente fez lá em Pelotas, a 5ª jornada de epistemologia triangular, segunda, terça e quarta. Uma das coisas importantes dessa epistemologia triangular é a gente poder interconectar os 3 continentes: África, Europa e as Américas. Eu falo as Américas. E aqui tem um problema, um problema ou uma questão geocultural muito importante. Para nós podermos cumprir a LDB e outras exigências e estabelecer um plano moral e resgatarmos e revermos todos esses 500 anos de história e colonização, a gente tem que fazer uma mudança, sair do Atlântico Centro para do Mediterrâneo Centro para o Atlântico Centro. O nosso eixo, olhem bem, eu falei que toda teoria tem um núcleo. A epistemologia triangular tem um núcleo que é o Atlântico, que é o eixo de interconexões entre 3 continentes. Então, todas as nossas teorias, todas as propostas que a gente quer trazer para resolver esse problema que criamos, que no fundo não é um problema, mas o problema é não cumprir a lei. A gente deveria começar a estudar a história, a memória, né, e muito mais coisas a partir do Atlântico. E o que significaram esses 500 anos de comércio? O pessoal da economia, do mercantilismo, eles já têm uma expressão que usam há muito tempo que se chama triangular trade, comércio triangular. Comércio triangular, ele funcionou durante muito tempo, que era o mercantilismo de produtos e o mercantilismo de pessoas. O tráfico de escravos e o tráfico de mercadorias. Então, aqui, a minha inspiração, ela vem um pouco desse pessoal que fala do comércio triangular. E a gente passa do comércio triangular para uma epistemologia triangular entre 3 grandes matizes, 3 grandes eixos, que fazem e constituem a nossa história e a nossa essência de povo brasileiro e a nossa essência de povo latino-americano. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar ainda setorizados, fazendo muita coisa boa, mas um tanto setorizados. E a gente não assume isso como política nacional, política de Estado, política de compromisso com a própria sociedade brasileira para resgatar a memória
e para tratar isso de uma forma coerente com as exigências mínimas de um conviver humano razoável, saudável, etc, etc. O que eu pretendo com isso? Resolver aquilo relacionado à LDB que não se cumpre. Terceiro, trazer para os livros, para as salas de aula, para a nossa cultura, uma ideia de multiplicidade, de diversidade, e que essa diversidade não pode ser tratada a partir dos discursos de ódio, a partir da humilhação, a partir de qualquer forma de negatividade que existe por aí. No fundo, o que eu estou dizendo é que existem duas formas para resolver esse problema. Através do fuzil e outras coisas, ou através de um estudo sério, né, participativo e constitutivo da nossa essência de povo brasileiro, da nossa essência de musicalidade, da nossa essência de diversidade de cor de pele, da diversidade de comidas, da diversidade de que nós somos, como nós somos, e pensar também a partir disso que tipo de sociedade nós queremos e que formas, estruturas, mediações podemos criar no nosso conviver. Bonitinho foi fazer a lei. Bonitinho foi colocar no papel. O papel aceita tudo. O passo seguinte é que está sendo mais complicado. E se nós olharmos, repito mais uma vez, 1996, LDB, 2003, tem ano 2016, foi reformulado em 2017, foi reformulado agora de novo em 2023. Com as leis suplementares, etc. Isso sempre permaneceu. Obrigatoriedade do ensino, etc. Vamos, então, ser ousados e vamos tentar criar também as nossas teorias para que as nossas teorias possam levar adiante aquilo que é não só um aspecto legal, que é muito importante, mas que é também um aspecto moral, histórico, memória e tudo que nós podemos colocar aqui de qualificativo que a gente gostaria de estudar. Então, para ir terminando, a gente tem muitas teorias que são eurocêntricas, e aí vem toda a questão do colonialismo, né? Tem teorias que são mediterrâneo-cêntricas, tem uma pequena diferença aí, que eu acho que ela é muito significativa. Não vou entrar em autores nisso que eu coloco. E nós temos que fazer uma teoria que diz o seguinte: a nossa história, a nossa memória, a nossa cultura, o bom que nós somos, tem um centro que é o Atlântico. Se a gente ler, por exemplo, Paul Gilroy, que é um historiador inglês, o Gilroy ele fala em duas ou três coisas assim, por exemplo, o Atlântico como um cemitério. O Atlântico como caminho sem volta. O Atlântico ele é muito significativo. Ele é uma imagem. Alguém destacava lá em Pelotas nesses dias que é uma imagem, é uma referência muito importante. Solange que destacava isso. Que é uma referência fundamental do significado que a gente tem que resgatar e colocar como centro do que significou isso, tanto no comércio de mercadorias, exploração, como no comércio de escravos, como também ponto de partida para a gente reconstituir a nossa história, a nossa memória e aparecer lá nos livros didáticos. Essa é a nossa aplicação. Como vamos colocar isso nos livros didáticos e chegar nas escolas de um contexto afro, então, contexto de um mundo da vida que seja afrodescendente,
indígena e também luso, não tem problema. Porque se a gente é da teoria da participação, se a gente assumir a teoria do diálogo, a gente vai colocar na mesa de discussão todas as três grandes fontes que marcaram a nossa história, que marcam o presente de hoje em dia, etc. Claro, aí haveria um outro passo que a gente deixa para outro dia, que hoje estamos num contexto do Pacífico, da China entrando, etc. Vamos deixar para um outro dia isso aqui, mas o foco hoje da epistemologia triangular é o Atlântico e essas interconexões. O Darcy Ribeiro fala de encontros e desencontros. 500 anos de encontros e desencontros. Está naquele livro lá do Povo Brasileiro. Acho que está na abertura do povo, no início do livro. E ele escreve em outros lugares também isso. É uma expressão que eu uso, mas é do Darcy Ribeiro. Então, eu acho que nós temos um grande desafio e eu acho que nós temos que aproveitar esse desafio para a gente resolver ao menos o problema legal da LDB. Se a gente não quiser assumir um compromisso moral, se a gente não quer um compromisso político, se a gente não quer assumir um compromisso com os movimentos sociais, etc., etc., mas ao menos dizer, olha, eu sou um que quer ver, que deseja ver o quanto antes, que a obrigatoriedade se transforme em uma coisa prática, aplicada. Tá? David? Só isso. Boa noite a todas as pessoas presentes. Queria começar agradecendo imensamente ao Paulo, à Gisele pelo convite. Um prazer reencontrar Cristina, dividir esse espaço com a professora Catarina e com meu querido amigo de tantas conversas, tantas brigas, tantas outras coisas, talvez não dizíveis ainda nesse horário, né, Jovino? E a gente repete mais uma vez essa conversa agradável aqui. A minha divergência com o Jovino ela é muito simples, né? O que ele acha que está faltando, que é o momento da aplicação, para mim está dentro do momento de validade. Toda teoria tem um contexto de origem, que é onde ela surge respondendo a problemas concretos. Nossa pergunta tem que ser, mas ela vale para além desse contexto de origem? Então, por exemplo, a crítica da economia política do Marx, o contexto de origem dela é a Europa. A pergunta que tem que ser feita é, tudo bem, mas ela vale também para explicar coisas para além da Europa? Que leva à necessidade de uma análise de contexto concreto, para ver até que ponto eu posso também usar uma teoria feita em outro contexto de origem para interpretar a minha realidade. É um modo de tentar romper com uma coisa que, quando eu comecei a pensar, isso estava mais na moda, hoje um pouco menos, mas ainda, que é um certo xenofobismo teórico, né? Não, foi produzido na Europa, não serve. Foi produzido nos Estados Unidos, não serve. Não acho que é o caminho. A questão é, toda teoria tem um contexto de origem, ela responde a problemas concretos do contexto em que ela foi produzida, o que não quer dizer que nós não tenhamos problemas concretos parecidos. Então, eu desloco o problema teórico para ver até que ponto o nosso contexto social de fundo é semelhante ou não àquele contexto que levou à elaboração dessa teoria. E, então, isso é a validade. Olha, nasceu na Europa, mas é válido também para a gente? E o ser válido é, eu consigo aplicar? Então, para mim, a aplicação do Jovino está dentro do que eu estou chamando de validade. Para ele não vai me convencer, eu não vou o convencer, a gente segue assim. E a segunda divergência é, o Jovino ainda aposta muito em salvar o Atlântico. Né? Ele quer uma epistemologia, uma pedagogia triangular. Estava lendo umas coisas suas essa semana, estou escrevendo um texto, estou te citando. Que tem como centro o Atlântico. Né? Para mim, esse é o problema. A modernidade é exatamente o processo de deslocamento em termos de centralidade oceânica em direção ao Ocidente, do Pacífico em direção ao Atlântico, né? Tendo ali uma passagem forte, como você bem menciona, pelo Mediterrâneo. Para mim, se o mundo tem algum futuro, esse futuro significa um novo deslocamento
dando centralidade ao Pacífico, né? Vamos esquecer a Europa, vamos nos juntar com a Ásia, África, via Pacífico, que talvez a gente ainda tenha alguma chance de futuro nesse planeta, né? Então, nossa divergência é essa, que a aplicação para ele, para mim está na validade, para ele não vamos concordar. Ele gosta mais do Atlântico, quer salvar o Atlântico, eu quero as águas geladas do Pacífico. Não acho que vamos concordar também nisso. E o melhor de tudo é que a gente continua amigo e brigando sempre que a gente pode, né, Jovino? Então, realmente é um prazer imenso dividir essa mesa com ele, né? Queria pedir desculpa também, uma coisa que eu não gosto, vocês viram que eu fiquei o tempo todo mexendo no celular, né? Essa semana convergiu uma série de coisas, e eu sou um dos coordenadores da Casa Socialista de Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa. E nesse sábado a gente tem um evento, que é aberto ao público, né? Que mistura formação política, encontro musical e comida de raiz, né? A gente vai discutir o mundo do trabalho, suas lutas, ontem e hoje. De comida de raiz vai ter uma angu mineira, e a música vai ficar por conta do Gabriel Guedes, que é filho do Beto Guedes. E aí, com a morte do Loborges essa semana, tudo ficou mais difícil de gerir, então eu estava aqui o tempo todo resolvendo alguns probleminhas de última hora. Mas fica o convite, sábado, a partir das 10 horas, Casa Socialista, no bairro Santa Teresa. Só digitar no Google, Casa Socialista BH, ou pegar no meu Instagram, que é o meu nome, tá tudo isso divulgado. É só chegar, não tem que fazer inscrição nem nada, uma discussão sobre o mundo do trabalho, depois um angu mineira caprichado, e música instrumental e Clube da Esquina, com o Gabriel Guedes, tá? Então, desculpa ter ficado no telefone, mas era por uma boa causa, digamos assim. Dito tudo isso, né, o que eu queria fazer na nossa fala de hoje, né? Queria aproveitar a chance única, para mim, que não sou tão da área de vocês, né, de dialogar com uma plateia tão qualificada. Sobretudo para pensar o que a ciência da religião e as áreas como um todo que se preocupam com o elemento religioso dentro da sociedade poderiam nos ajudar na tentativa de interpretar o Brasil hoje. E esse é um ponto que eu venho tentando entender há muito tempo, e está também nesse livrinho que o Jovino mencionou, né, que eu lancei em 2023, Sociedade, um Problema, Múltiplos Níveis de Análise. Eu ia trazer mais exemplares dele para quem quisesse adquirir, mas não tinha não, só tem esse que é o meu mesmo. Aí, para não deixar de trazer nada, eu trouxe esse aqui, que é sobre a Constituição de 1824. Mas não é de direito não, é de história e economia, está totalmente relacionado, é mais de teoria da sociedade. Quem eventualmente tiver interesse, está R$100, que é o mesmo preço da editora, pode adquirir comigo ao final, não sei se nominalmente cobrados, trouxe só para mostrar mesmo, e porque eu não tinha mais desse aqui para trazer. Então, eu estou discutindo isso há um tempo, né? Que é tentar entender o que está acontecendo no campo do fenômeno social religioso, que ajuda a gente a entender o que está acontecendo no campo do fenômeno social político. E eu estou muito convencido de que a principal falha da maior parte dos diagnósticos que existem hoje sobre crise da democracia no Brasil, sobre a ameaça autoritária, avanço do autoritarismo, a maior falha da maior parte desses diagnósticos é não levar a sério, em toda a sua profundidade, esse elemento religioso. Não estou dizendo que eu vou conseguir fazer e suprir essa falha, mas ela tem me incomodado. Eu vou trazer aqui para vocês como que eu estou tentando pensar isso desde 2023, até para ouvir de vocês, a gente conversar um pouco, e eventualmente daí eu conseguir avançar alguma coisa, ou abandonar tudo e mudar de ideia. Mas a principal coisa da minha fala, quem quiser ir embora depois disso pode, é só isso. Falta levar a sério o elemento religioso na discussão sobre crise da democracia e avanço do autoritarismo no Brasil hoje. Essa é a única parte realmente importante do que eu tinha a dizer, né? Dito isso, como que eu estou tentando oferecer uma interpretação dessa coisa? Bom, vocês sabem melhor do que eu o quanto a teologia da libertação incomodou.
Então, pelo menos desde o relatório Rockefeller e passando pelos documentos de Santa Fé, o governo norte-americano sempre tratou a teologia da libertação como uma questão de segurança nacional para eles. O que sempre significou, em termos estadunidenses, um direito que eles se dão de intervir como e quando quiserem no território latino-americano. Não há novidade alguma no que está acontecendo. Agora, exceto quanto ao descaramento do que está sendo feito. Mas esse processo ele é a história latino-americana, pelo menos desde o século XIX, e o chamado corolário Roosevelt, né? O direito dos Estados Unidos de dominarem o quintal americano, no caso a América Latina. E sempre houve, então, desde esse diagnóstico, não, olha, tem um monte de setor dentro da igreja muito influenciado com uma perspectiva que aos olhos americanos parecia excessivamente crítica, principalmente ao proclamar em alto e bom som o compromisso com as pessoas mais pobres, né? Vocês sabem também melhor do que eu, pobre na teologia da libertação não é só o pobre econômico, é uma categoria mais genérica, etc, etc. Mas esse compromisso com os pobres, né, a compaixão pelos pobres, que simboliza o anel de Tucum, incomodou muita gente. E eu acho que aí está uma primeira pista. Meu argumento é o seguinte, o primeiro passo dele. É óbvio que a teologia da libertação, ela nunca alcançou hegemonia dentro do cristianismo na América Latina. Nunca foi a teologia oficialmente assumida. Mas, primeiro, ela não se restringiu à Igreja Católica, né? Então, há uma presença muito forte, por exemplo, de missionários presbiterianos no Brasil, na conformação de origem da teologia da libertação aqui. Né? E segundo, a força que ela teve, me parece que permitiu a ela ultrapassar, transcender o próprio círculo de pessoas que eram mais diretamente vinculadas à teologia da libertação. O que eu quero dizer com isso? A força da teologia da libertação, com sua encarnação institucional principal, né, as comunidades eclesiais de base, fez com que o todo da Igreja Católica tivesse um certo senso comum religioso, que, para tentar resumir o ponto, eu estou escrevendo da seguinte maneira: é uma compreensão de fundo cristã que entende que Deus está no próximo. Onde está Deus? Deus está no encontro com o próximo. É a parábola de Emaús. Onde eu encontro Deus? Eu encontro Deus no caminho em que eu encontro com o próximo. Isso tem uma força sociológica muito grande. Então, da maneira como eu interpreto a história do surgimento da CNBB, com as contradições todas da CNBB, etc., tem a ver com isso, né? Não há uma vinculação explícita, oficial, assumida necessariamente, pelo menos não durante toda a história da CNBB, à teologia da libertação. Mas me parece que durante muito tempo vigora uma certa noção do sagrado, segundo a qual o sagrado é passível de ser encontrado no encontro com a pessoa que está próxima de mim. E, portanto, se essa pessoa sofre, é Deus quem sofre. De modo que é também meu dever perante Deus promover, de algum modo, um modelo de sociedade em que esse sofrimento de outrem não tenha mais lugar. Ou seja, a ideia de Deus é Deus no próximo, e a ideia de igreja é muito a ideia original do termo, né? Eclésia, assembleia, reunião, encontro. Onde está Deus? Está no encontro. Quem é a igreja? A igreja é o povo que se encontra. E, portanto, se tem alguém passando fome do meu lado, isso é problema meu, porque eu faço parte dessa comunidade de Deus. E tem alguém que está sofrendo, e Deus está nessa pessoa, eu preciso também me preocupar com isso.
Uma compreensão de mundo como essa tem uma força política assustadora. Jamais teria sido possível o surgimento do Partido dos Trabalhadores sem a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base. É um dos braços sem os quais o PT não teria sido possível. Não estou aqui para defender o PT, tem várias coisas boas, várias contradições, como quase tudo que existe, mas é inegável o papel que teve no compromisso com os pobres, e é inegável que sem teologia da libertação, sem comunidades eclesiais de base, aquilo que ainda hoje é o maior partido trabalhador da América Latina e talvez hoje do mundo, não existiria, né? E aí, para tentar resumir essa coisa, esse espírito de uma época, eu estou descrevendo isso como um momento histórico de predomínio de uma narrativa de mundo teológico comunal. Pessoas que aderem ou não à teologia da libertação, que sabem ou não o que é a teologia da libertação, que leem ou não a teologia da libertação, que pegaram ou não para ler o Gustavo Gutierrez, as partes mais duras, mais marxistas, estrito senso do Gustavo Gutierrez ou não. Independentemente disso, a vivência da prática cristã, me parece que nesse momento no Brasil, é uma vivência que pode ser descrita dessa maneira. Uma narrativa de mundo compartilhada internamente à cristandade, em que predomina uma noção teológico-comunal do sagrado. Quem é Deus? Deus está no próximo. E o que é a igreja? Igreja é a reunião das pessoas que se reúnem para fazer possível a presença de Deus. E isso, claro, né, está diretamente ligado a uma outra questão, que é essa concepção do sagrado. Ela é uma concepção muito mais aberta ao ecumenismo, e não só ao ecumenismo, ao diálogo interreligioso. Porque, de novo, você diminui o peso da instituição, você diminui a força do sacerdote como autoridade. As comunidades eclesiais de base são, sobretudo, vivência do cristianismo sem a mediação necessária de uma autoridade sacerdotal. E, ao mesmo tempo, você convida a um encontro consagrado que é menos ortodoxo, é menos canônico e, portanto, mais aberto, seja ao ecumenismo, seja, mais abertamente ainda, ao diálogo interreligioso. Então, esse é o primeiro passo do meu argumento. O segundo passo do argumento seria, por ter incomodado tanta gente grande, tanta gente poderosa, isso vai provocar uma série de movimentos que vão fazer com que essa narrativa de mundo, esse senso comum da vivência religiosa, se altere muito fortemente ao longo da década de 90, mudança que vai se consolidar, sobretudo, ao longo da década de 2000. Essa mudança, me parece, vai acontecer em dois âmbitos, né? Vai acontecer no âmbito das igrejas evangélicas, sobretudo no âmbito do chamado neopentecostalismo, mas vai acontecer muito similarmente, de maneira muito parecida, no âmbito do catolicismo, com a renovação carismática católica. Como que eu estou tentando interpretar essa mudança, né? Para mim, a principal mudança é um deslocamento do encontro consagrado de uma outra pessoa que é próxima para algum objeto tido como encarnação imediata do sagrado. Olha, Deus não está mais no encontro com a Catarina ou com o Jovino. Deus está no Santíssimo. Se você quer encontrar Deus, você não vai mais à procura de um pobre que sofre. Você vai se ajoelhar diante de um objeto e é uma prática de imersão absolutamente individual que pressupõe o tempo todo que Deus está onde? Está no objeto, pressuposto como sacro. Esse mesmo processo de atribuição do sagrado a um objeto tido como sacro vai se repetir nas igrejas
neopentecostais de variadas maneiras. Então, se você acompanha a evolução das principais delas, né, como a universal, é muito nítida a progressão da simbolização do sagrado em objetos e ritos. O templo, o uso de uma vestimenta específica. Cada vez mais se tenta passar a ideia de que o verdadeiro Deus, ele se encontra em algum objeto, pressuposto esse objeto como sagrado, e a vivência do encontro com Deus é exatamente a vivência do encontro com esse objeto. Que mesmo quando acontece em algum espaço coletivo, né, como o momento da adoração do Santíssimo, como os cultos na Universal, na Reino de Deus, etc., na Assembleia de Deus, etc., o encontro ele é individual com Deus. Então aqui eu estou tentando interpretar duas coisas, né? Primeiro, Deus já não está mais no próximo. Se eu quero encontrar Deus, eu não tenho que ir ao encontro do próximo que sofre. Eu só tenho que vestir a minha roupa e ficar ajoelhado diante do Santíssimo, ou ir ao templo de Salomão, ver o pastor vestido com uma certa vestimenta. Ali está Deus. A força política dessa ideia é impressionante. Eu não estou nem aí se a pessoa está passando fome na minha porta. Eu estou atrasado para o meu culto, eu estou atrasado para a minha missa, é lá que está Deus. E ao mesmo tempo, né, eu desloco o sagrado do encontro com o próximo para um objeto. Mas o problema é, objetos não falam. Então, tem um objeto, mas alguém tem que me explicar o que esse objeto quer de mim, me explicar o que esse objeto significa. O que eu restauro ao mesmo tempo? Eu restauro uma certa noção de autoridade sacerdotal, inquestionável na mediação do meu contato com o sagrado. Inicialmente, eu chamei isso de uma nova narrativa de mundo, de uma narrativa não mais comunal teológica de mundo, ou teológica comunal, mas de uma narrativa sacramental teológica. Onde está Deus? Está no sacramento, em algum símbolo ou rito que condiga com um sacramento. Mas um diálogo com une teólogo protestante brasileira que está fazendo doutorado nos Estados Unidos, Elo prefere ser chamado de neutramente, por isso esse esforço meu para respeitar a vontade dela. Eu me convenci de mudar o nome, né? Me parece que o que está em jogo é um caminho rumo a uma refetichização da religião. O que é o fetichismo? É atribuir a objetos alguma faculdade de fazer algo. É atribuir a objetos a capacidade de gerar algum efeito em mim. E o que são essas coisas todas, na minha leitura? É uma narrativa, então, teológico-fetichista, ou fetichista teológica. E quais são os elementos dessa narrativa fetichista teológica? Esse deslocamento do sagrado, Deus não está no próximo, Deus está no objeto com o qual eu tenho que me relacionar. Essa relação, portanto, não é mais intersubjetiva, é uma relação individual minha com Deus. Deus se torna uma questão de egoísmo. É eu com Deus e pronto, é eu e meu Deus e por aí vai. E para mim, essa é a mudança fundamental que vai acontecer em termos de vivência da religiosidade no Brasil. Entre final da década de 80, início da década de 90, até meados da década de 2000. Então, o segundo passo do meu argumento é, isso aqui mudou. De uma narrativa de mundo, de um senso comum religioso, de uma vivência da cristandade, em termos de uma narrativa teológico comunal, Deus está no próximo e a igreja é, acima de tudo, o encontro entre nós,
para isso que eu estou chamando de um senso comum, de uma narrativa de mundo teológico fetichista, em que eu desloco Deus para um objeto inanimado, transformo a igreja de novo num espaço onde eu, individualmente, vou até esse objeto, porque ele traz para mim a encarnação do sagrado. E o terceiro passo, então, seria se perguntar, e quais são as implicações disso, né? Para mim, elas são muito profundas. E, para mim, elas ajudam a explicar as raízes mais difíceis de serem mexidas da patologia autoritária hoje na sociedade brasileira. Então, primeiro ponto, né? Essa narrativa teológico-fetichista, ela é muito menos aberta ao ecumenismo e muito menos aberta ao diálogo interreligioso. Ela volta a pensar a igreja como muito mais um espaço quase do sentimento nacionalista. É o meu, é a minha, e é a minha contra a de todo mundo. Então, a possibilidade do cristianismo se abrir a religiões de matriz africana, se abrir a religiões de matriz indígena, reduz muito significativamente. Em segundo lugar, a possibilidade de que eu me identifique com outrem que sofre, como alguém que é imagem e semelhança, assim como eu, de Deus, e que, portanto, encarna Deus, e que, portanto, é meu dever ter compromisso com essa pessoa, ela desaparece praticamente. E é claro que isso vai ter impacto no tipo de projeto político ao qual estou disposto ou não a aderir. Então, eu não aguento mais conversar com cristão e cristã que acha que vagabundo tem que morar na rua, e que se está na rua é porque não quis trabalhar, e é isso mesmo, com um crucifixo no pescoço e falando da Bíblia. Realmente, é muito difícil para mim conviver com isso. Mas é essa coisa, a pergunta é como entender que isso se faz possível? Para mim, a explicação é essa. Para essa pessoa, Deus não está no próximo, Deus está no objeto que ela vai adorar. Seja o Santíssimo, seja o texto, seja uma imagem que vai de casa em casa, ali está Deus, e o Deus é dela, é objeto privado. E é claro que isso diminui muito a possibilidade de apoio de algum projeto político de sociedade em que o sofrimento de outrem seja uma questão principal a ser enfrentada. Então, uma primeira implicação é uma diminuição da abertura ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso. Uma segunda implicação é uma predisposição mais difundida a não apoiar projetos que tenham como principal elemento político algum tipo de preocupação com combate à pobreza, com redução da desigualdade, com atendimento à população em situação de rua, etc, etc, etc. E o que é mais importante é que, muitas vezes, isso não é uma coisa refletida. Por quê? Porque a força da religião no cotidiano, ela está nisso, né? Aquilo que a gente vive intuitivamente, a gente sente, a gente se deixa inundar por um certo sentimento religioso. E nem sempre a gente para refletir sobre quais são as implicações. Então, não estou dizendo que as pessoas são más, que elas são ruins. Então, não estou aqui para acusar ninguém individualmente. Não é um diálogo ou um diagnóstico moral, é um diagnóstico sociológico. Isso é pior. Não é que as pessoas estão pensando isso e fazendo. Me parece que, vivendo o sentimento religioso dessa maneira, vai no automático preferir não atrasar para a missa a perder um tempinho dando um prato de comida para quem está desmaiando de fome. Não, Deus está lá, eu tenho que ir para lá, é lá que está o objeto que eu vou adorar. Então, está passando fome porque quis também, né? Quem não quer não está passando fome. Isso vai no automático, isso condiciona um jeito de viver e de olhar o mundo. O que é mais grave, é sociologicamente arraigado, não é conscientemente pensado ou desejado. E uma terceira implicação, né, que a gente poderia pensar, para já ir encerrando, é o seguinte, de novo, o objeto não fala, mas é ele que traz agora para mim o sagrado. Consequência inevitável, eu preciso restaurar de alguma maneira a autoridade sacerdotal. Que é para mim uma grande diferença entre o neopentecostalismo e o protestantismo histórico.
sei se vocês já perceberam isso. Lembram da imagem do crente com a biblinha debaixo do braço? Durante muito tempo, essa foi a imagem prototípica do evangélico. Essa imagem se perdeu. Isso diminuiu muito. Essa ideia de luteriana, essencialmente, né, de cada um vai à Bíblia por conta própria para interpretar a palavra de Deus, ela se perdeu. Cada vez mais se restaurou a autoridade sacerdotal. Por quê? Porque é essa autoridade que vai interpretar um objeto sacro que é silencioso, mas que encarna Deus. Então, se Deus está no objeto, se o objeto não fala, e se o sacerdote fala pelo objeto, qual que é a conclusão que vem daí? De novo, de maneira intuitiva, vivida de maneira imediata no cotidiano. O que o sacerdote fala não é passível de ser questionado. Porque a palavra do sacerdote é a expressão direta e imediata daquilo que é o sagrado. Não adianta tentar convencer alguém de que o pastor está errado. Você pode ter todos os dados de todos os bancos importantes de dados do mundo. Olha, o pastor disse, ou muitas vezes o padre da renovação carismática disse. Pronto, acabou, está dito. Então, o que acontece também aqui? Há uma predisposição, uma prefiguração para uma aceitação não questionável de qualquer coisa que uma certa autoridade venha a dizer sobre o mundo. Então, você fomenta com essa nova narrativa teológico-fetista de mundo uma predisposição à inquestionabilidade do discurso de alguém tido como uma autoridade. Junta essas coisas. O pastor acha, o padre muitas vezes acha, que Deus está no objeto sagrado. Se esse é o objeto sagrado, ele só está na minha igreja, só a minha igreja que é santa de verdade. Portanto, outras denominações religiosas são coisas do demônio e devem ser queimadas. Além disso, se Deus está no objeto e não no próximo, não faz sentido apoiar projetos que se preocupem demais com o próximo que sofre. O próximo que sofre está sofrendo porque ele pecou. É culpa dele. E para terminar, se a autoridade sacerdotal disse, não tem como questionar o que ela disse. Eu acho que aqui está o nó muito pesado, muito complicado, e que não vai ser fácil de desfazer entre cristianismo, neoliberalismo e autoritarismo hoje no Brasil. Para mim, esse é nosso desafio político principal, entender e tentar lidar com isso. Com essa afinidade eletiva que se formou no Brasil, sociologicamente arraigada em níveis muito profundos, entre uma certa noção de cristianismo, que se alinha a uma certa noção de neoliberalismo, e que se alinha internamente a uma certa noção de autoritarismo. Para mim, essa é uma das principais raízes da nossa crise contemporânea. E acho que um colóquio como esse pode nos ajudar a conversar mais sobre isso. Para terminar, é só importante dizer, né? Claro, a fala é curta, é inevitável fazer uma generalização. Mas não estou dizendo, de maneira alguma, que toda a cristandade hoje é neoliberal e autoritária, esse colóquio prova que não. Não estou dizendo também que todos os evangélicos o são. Pelo contrário, há uma organização crescente de evangélicas e evangélicos desalinhados com essa patologia neoliberal autoritária, né? Não estou dizendo também que toda a renovação carismática católica é isso. Conheço pessoas que têm uma vinculação afetiva, uma vinculação de praxis religiosa com a renovação e que não concordam com tudo isso, mas encontram ali algo importante da vivência da religião. Mas, por outro lado, isso eu diria com tranquilidade para colocar a cabeça no travesseiro e deitar uma noite boa de sono. O principal dessa afinidade eletiva está no neopentecostalismo e na renovação carismática católica. Hoje, o que marca o cristianismo, queramos ou não, no Brasil, e o que produz tanta aversão ao cristianismo, a aversão legítima, é esse amálgama complicado entre cristandade xenófoba, nada que não seja o nosso serve, então toda aversão às religiões indígenas, africanas, etc. Um cristianismo xenófobo, internamente conectado ao neoliberalismo e ao autoritarismo.
entender isso e tentar pensar em como lidar com isso, para mim, é um dos pilares fundamentais para tentar lidar com a nossa crise contemporânea. Obrigado. Parabéns pela palestra, professores, professor Jovino, professor Davi. Eu avisei a todos que sairíamos diferentes do que havíamos entrado neste recinto. Eu vou pedir licença para fazer uma primeira pergunta aqui, professor Jovino. O que o senhor acredita que cada um de nós aqui pode fazer para fazer valer a aplicabilidade da lei, que o senhor falou que ninguém segue, até deu exemplo de Pelotas, que colocou a disciplina como optativa, já que existe uma lei que obriga. Que na prática nós podemos fazer para que faça se cumprir essa lei? Eu volto a insistir que tem gente que cumpre essa lei. Existem muitos movimentos, escolas que cumprem, outros cumprem em parte. O problema é a setorização. Alguns setores fazem e outros setores não lá. Mas eu vou seguir um pouco o raciocínio também do Davi, mas vou manter a minha ideia de triangularidade, sim, de 4-dimensionalidade. Por quê? O que você levanta assim e que tem uma questão de fundo? É o dualismo, o bom e o mal, santo e pecador, céu e inferno, como se tudo a gente fosse mecânico, o carro vai para frente ou vai para trás. Então, é essencial ter um ponto de vista teórico, por isso que eu insisti um pouco na teoria, da gente manter firme a ideia da tridimensionalidade, da 4-dimensionalidade, se a gente quiser, porque me obriga, do ponto de vista teórico, a não olhar só para mim e os outros, não só para a questão afro, não só para a questão indígena, mas me obriga a olhar para a diversidade de polos e quebrar a monotonia desse dualismo entre uns contra os outros. Mais claramente, aquilo que se fala, o modelo eurocêntrico frente ao modelo latino-americano, como se nós fôssemos ainda os outros. Um modelo versus outro modelo. A ideia da triangularidade significa que existem mais de 2 modelos, 3, 4 referências. Não são simplesmente modelos teóricos, são modelos teóricos que têm referências. E se eu olho, então, aí a gente poderia fazer um jogo teórico com os pronomes pessoais. Eu e tu, eu e o nós, nós e vocês. Não, existem outros pronomes pessoais. Então, a gente quebrar, em primeiro lugar, a gente precisa, teoricamente, quebrar a estrutura da ideia de que na sociedade, no mundo de vida, na nossa constituição étnico, histórico, cultural, etc., existem várias polaridades que não se excluem e que nós precisamos, então, contemplar todas elas. Ok? Eu acho que isso, do ponto de vista teórico, é muito importante, porque senão nós ficamos entre feio e bonito, nós cumprimos, não cumprimos, santos e pecadores, etc, etc. E tem um monte aí, que é típica desse discurso de ódio, desse fundamentalismo, não só religioso, é fundamentalismo político, é fundamentalismo econômico. Nas escolas eu falo assim que existe uma ditadura do pedagogismo, quer dizer, existe então um fundamentalismo técnico, teórico, didático também. Existe uma série de fundamentalismos que fazem parte do nosso cotidiano
e que isso, então, como ponto de partida, a gente tem que romper com essa dualidade fundamentalista de que uns por um lado, outros por lá, etc, etc. Então, aí vem um ponto de vista que as teorias são importantes. As teorias, elas são fundamentais, mas a gente não pegar qualquer teoria, não pegar qualquer leitura, não pegar qualquer referência achando que vai ter uma única solução. Por isso, toda solução, toda teoria, ela exige participação, diálogo, né, interação, conflitividades, lutas por poder, etc, etc. Esse é um outro ponto. E outro ponto de vista é um pouco histórico no Brasil, que a gente faz aquela velha história que a gente diz que a gente faz leis para inglês ver. Então, a gente não leva muito a sério aquilo que, às vezes, os próprios legisladores fazem, mantêm, colocam, e a gente, com essa um pouco birra, essa teimosia de que todo legislador faz parte de uma estrutura de corrupção, de uma estrutura de descompromisso com a sociedade, a gente né, coloca todo mundo no mesmo balaio, e a gente não vê que existem muitas leis bacanas, leis boas, necessárias, e que a gente olha isso. Então, a gente, às vezes, não olha para o aspecto jurídico, né, que fundamenta uma teoria da sociedade em busca da justiça, do reconhecimento, da solidariedade, das coisas, e a gente acha que toda lei é frágil, ela é inconsistente. Então a gente tem que fazer um reestudo, né, dos planos nacionais de educação, né, e superar essas brigas internas das faculdades de educação, dos cursos de graduação, das licenciaturas, para a gente dizer, não está em jogo a minha teoria, o que está em jogo é o projeto de país, de sociedade, e vamos cumprir o mínimo que tem aí. Eu não sei se lhe respondo ou não. Abrimos aí para perguntas, por favor, quem gostaria? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a fala dos dois professores. Eu sou o Gabriel, sou professor no Instituto Federal de Rondônia. Estou afastado para o doutorado em educação. E aí as duas falas, assim, elas me chamaram a atenção para pontos distintos e ao mesmo tempo convergentes, né? Então, e aí eu queria tentar formular uma pergunta para cada um dos professores. Primeiro, o professor Jovino, né, quando fala sobre a Lei 11.645, né, que é de 2008, a gente ainda está tentando, mesmo como obrigatória, a gente ainda está tentando implementar isso, né? Eu vou falar como professor que vem do chão da escola, professor negro, né, que tenta mobilizar isso na sua trajetória de atuação. E aí eu fiquei pensando muito, né, sobre o mês de novembro, o mês da consciência negra, que já existe até um debate assim, para quem trabalha com as relações étnico-raciais no espaço escolar e está à frente desse debate, né, existe uma sobrecarga de trabalho, parece, no mês de novembro. Se eu falar, eu tenho já 2 atividades para organizar, que eu fui convidado. Semana que vem, para professores da educação básica e também para o início de dezembro. E aí eu queria entender, assim, e aí a partir da experiência, né, do senhor, de orientação, de supervisão, né, na sua atuação, sobre essas questões. Precisamos implementar a lei, né? É obrigatório trabalhar o ensino de história e cultura afro-brasileira, né, indígena, mas aí eu vou falar especificamente das questões raciais. Porém, por outro lado, existe ainda essa concentração
seja no mês, seja na semana, ou seja no dia 20 de novembro, que ainda a gente não conseguiu expandir para o ano todo, né? Como que o senhor, qual que é o ponto de vista, né, a partir da sua fala sobre essa questão que na internet você vê até hashtags, o mês da paciência negra. É engraçado. Porque é isso, tá? E sobretudo, fica a cargo de pessoas marcadas racialmente, né? Porque parece que sobra só para as pessoas negras falarem sobre racismo, sobre, né, preconceito, injúria. E aí, obviamente, existe uma questão do lugar de fala, mas ele não é exclusivo de fala. E eu acho que isso é uma questão que já está bem posta, né, sobre isso. E não se fala, por exemplo, de branquitude, que branco também é uma raça, né? Se a gente for falar o que significa branquitude, a gente vai falar então de privilégios. Quais são os privilégios da branquitude? Como que se constrói o ser, né, essas construções? E aí não estou validando, não estou colocando o branco, né, como um lugar de destaque na hora de se falar. Só que isso foi uma experiência que a gente fez no ano passado, que os alunos começaram a se incomodar quando a gente começa a falar sobre branquitude, sobre os privilégios da branquitude. O que significa ser branco no Brasil? Né? Enfim. E aí, para o professor Davi, eu vou falar de um lugar empírico, de alguém que veio da Assembleia de Deus. Eu cresci na Assembleia de Deus. E quando você fala sobre essas três questões, né, essas três, cristianismo, neoliberalismo e autoritarismo, eu fiquei pensando muito na minha trajetória, no sentido de a salvação individual, né? O pai não salva o filho. E eu sempre notava isso. E aí eu vou falar, e aí a minha questão é sobre como que foi o próprio Gessé Souza, em O Pobre de Direita, ele questiona como pessoas pretas votaram no bolsonarismo. Por que pessoas pretas votaram no bolsonarismo? Naquela lógica da via da salvação, por uma busca de uma moral, de um orgulho de si, né? Como que você vê essa questão é como se fosse um escamoteamento do racismo em prol de uma moral, de uma validação, sabe, do ser diante de um amparo, né? E eu acho que o Gessé Souza traz um debate muito interessante sobre essa questão da religião, sabe, da questão mesmo de encontrar um amparo, mas não perceber as ciladas desse amparo moralista, né, fundamentalista. E aí, Rondônia foi considerado o segundo estado mais racista do Brasil em 2023. É o segundo estado que teve mais evangélico, perde para o Acre, em 2022. E nas eleições de 2022 foi o estado que teve uma aderência de mais de 70% a esse movimento. Então, são vários elementos, dados que se misturam e se conectam aí, né? E que tem uma presença muito grande na discussão do Gessé. Boa noite. Minha pergunta vai ser mais rápida, mais curta. Meu nome é Anderson. Queria fazer uma pergunta para o Davi, professor Davi. Foi bem interessante na sua fala, professor, quando você coloca nesse deslocamento aí da presença de Deus, de sentir a presença de Deus, no outro para esse objeto sagrado, né? Então, minha pergunta é a seguinte: eu sou assistente social, né, minha formação inicial. Você fala também de uma influência religiosa, né, no campo político. Então, a minha pergunta é,
já pensando num cenário um pouco mais à frente, como que a gente pode pensar as diversas expressões da questão social, né, para uma sociedade nesse contexto que você coloca aí, né, com essa influência, né, neoliberal, como que vai ficar a questão social a partir disso para as décadas futuras? Obrigado. Eu acho que uma boa parte da resposta ela já foi dada, mas eu vou tratar de uma aplicação concreta. No semestre passado, faz pouco tempo, chegou uma aluna de doutorado comigo, a professora de ensino básico, apavorada, professor de história. Aí chegou em aula, aí paramos um pouco a aula e aí ela foi contando o caso. Que na sala de aula o tema era evolucionismo, né? E o conflito com os criacionistas dava assim tremendo. Pô, na hora como fomos conversando, eu disse, olha, teoricamente, na matemática nós temos a teoria dos conjuntos. Por que você não tenta aplicar a teoria dos conjuntos e faz aí 5, 6 conjuntos, pode fazer no quadro, pode montar num papel, e você coloca aqui na teoria dos conjuntos as denominações. Como é que eu coloco isso? Não, criacionismo, coloca no outro conjunto uma outra teoria, coloca no outro conjunto e deixa um conjunto em branco. Deixa em branco? Sim, deixa em branco. Por quê? Para as crianças perguntarem, porque tu vai lá, e esse por que está em branco? Porque é possível que aqui no branco tenha, a gente conheça Adão e Eva, criacionismo, evolucionismo, conheça outras religiões, mas aqui pode ter uma religião africana, uma religião indígena, que também tem a sua narrativa, e que é um quadro que vocês fazem tarefa em casa para estudar, não significa crer, e vocês vão utilizar a teoria do conjunto da matemática, a teoria que também está ligada ao segundo Wittgenstein, que é não é os quadros estáticos que a gente estuda, a teoria das linguagens, que são várias linguagens e os significados de cada expressão, mas você vai simples, teoria do conjunto, fala com a professora da matemática, para ela te dar um jeito de como se faz esse conjunto, e aí você vai fazendo também as relações com A, com B, com C, não tem relação nenhuma com A, mas uma religião ou uma teoria das origens das espécies, da origem do mundo, do planeta, pode conjugar com uma parte de uma outra, e você vai montando. Bom, disse, eu vou tentar fazer essa prática, ainda não tive o retorno. Mas então a gente tem recursos teóricos, às vezes, que a gente não aplica. A gente aplica o né, o bidirecionamento, o verdadeiro ou falso, bom ou mal, fica nesse dualismo insustentável. E aí, o que o dualismo faz? O dualismo é a base de todo o fundamentalismo. Não tem outra chance, outra raiz mais forte no fundamentalismo religioso, político, financeiro, econômico, didático, etc., do que ficar num jogo dualista de A e B, B com C, e fecha nisso aí todo. Por isso que eu acho que a gente tem que partir, então, por uma tridimensionalidade, quadridimensionalidade, e utilizar esses recursos teóricos da teoria dos conjuntos para a gente ajudar as crianças, favorecer compreensões da diversidade, da multiplicidade que está presente, mas que a gente não traz aqui para os livros didáticos, a gente trabalha errado isso aí, a gente trabalha equivocado, e aí gera esses estragos que a gente faz nos alunos, nas crianças, né? E nós, professores, também fazemos isso. Eu não tenho outra resposta, mas eu sugeriria que você tentasse fazer esse jogo, né, aplicar e falar com o pessoal da matemática, aplicar esse recurso teórico para desmistificar questões vivenciais, questões relacionais e abrir a discussão para outras possibilidades. Eu não tive retorno, mas eu acho que por aí é uma pequena dica de como se poderia fazer.
Bom, Gabriel primeiro, né? Então, Gabriel, acompanha a obra do Gessé há um bom tempo. Nesse livro, novamente, né, uma das partes dele é composta por 3 estudos meus sobre o Gessé, né, 3 ensaios sobre Gessé Souza, pegando tudo que ele escreveu de 2000, que é quando ele começa essa guinada teórica para isso que ele é hoje, que ele antes era alguém muito próximo da tradição de Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e tal, ele mesmo assume isso no livrinho A Modernização Seletiva, que é de 2000, e é ali que ele começa essa trajetória, né? Mas esse livro meu é anterior ao Pobre de Direita, né? Vai acompanhar só até Como o Racismo Criou o Brasil, um livro dele sobre racismo, né? Então, acho que o Gessé é alguém que tem insights muito bons. Acho que ele acabou indo por um caminho, às vezes, ética academicamente complicado, né? Publica o mesmo livro com outros títulos, não dá nome a com quem ele está dialogando muitas vezes, é uma figura intelectual complicada, não é meu exemplo de ética acadêmica, mas se você consegue tirar tudo isso e ir atrás só das ideias fundamentais que ele está pondo, eu acho que é quem, nas últimas 2 décadas, mais trouxe conceitos novos e provocativos para a gente entender o Brasil, né? E esse problema da religião está presente nele desde o Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive, né? Em que já aparecia essa ideia de religião como magia, como algo que vai mudar minha vida da noite para o dia, né? E eu acho que tem muita coisa legal aí, sim, para explorar, né? Agora, acho que o fundamental do que você questiona, né, se eu resumo tudo a um problema de salvação ou danação, que tem a ver com graça, perdão, pecado, e que, portanto, é totalmente individual, o fato de você ser preto não me importa. Se você for alguém que não peca, sua vida vai mudar. E com isso você desloca semanticamente todo o problema estrutural de racismo, de desigualdade, de história, etc., para uma questão de, olha, não, mas você que é culpado pelo seu destino, né? Então é muito pesado isso. Mas o que mais me interessa é tentar entender, né, um pouco do que você está fazendo, um pouco do que você traz, como que isso se fez possível, né? E acho que um dos elementos que explica é esse, de novo, acho que vocês sabem isso muito melhor do que eu, quem tem uma filiação religiosa não é como quem tem uma cerveja de preferência, como quem tem um lugar para o qual viaja preferentemente. Ter uma religião é uma coisa muito forte. Se a religião te diz que viver de maneira correta perante Deus é de um jeito, cara, é muito difícil dizer que isso não é assim. Então, se você vive a religião entendendo que tudo é um problema de graça, pecado, perdão, salvação ou danação, é só isso que importa. E toda a dimensão social que condiciona uma existência precária, que condiciona a pobreza, a desigualdade, etc., o racismo, etc., misoginia, nada disso importa mais. No fundo, se você está assim, é porque você é pecador. É meio que um calvinismo mal enjambrado ali, enfiado goela abaixo, né? Não, que o outro lado não, o rico pode ser rico mesmo. Não tem que taxar o jatinho dele, não. Não tem que taxar a lancha dele. Ele é rico porque está na graça de Deus, né? Se você vier aqui queimar uns papel na fogueira, você também vai ter um dia esse jato, né? Então, acho que entender a lógica que está por trás disso é o grande desafio, né? E aí eu ligo de uma vez com a questão desculpa, não peguei seu nome, Anderson, né? Que é o futuro, né, Anderson? Eu sou um pessimista engajado. Eu costumo me definir muito como, sabe aqueles violinistas do Titanic? Ou vai afundar, mas vão continuar tocando, né? Então eu acho que assim, as chances de mudar tudo isso, elas são muito pequenas, sobretudo no curto prazo. Porque, de novo, eu acho que a gente não está lidando aqui com preferência política eleitoral. A gente está lidando com fenômenos de adesão a uma proposta política de sociedade e de país que está arraigada num nível muito profundo de como eu vejo o mundo, a minha vida e tudo à minha volta.
Isso você não muda de um dia para o outro, você não muda com uma conversa, né? Isso está no plano de um subterrâneo, não quero usar o termo irracional, mas pelo menos já não mais exatamente refletido. E fenômenos assim, eles não são passíveis de mudança no curto prazo. Então, acho que o primeiro desafio é entender, tentar fazer um diagnóstico, essa é a minha batalha, que tente mostrar o quão profundo é o problema. Para partir daí pensar, ó, e aí, o que a gente pode tentar fazer com isso, né? A resposta, a receita de bolo eu tenho. É um retorno a uma defesa mais explícita de uma outra forma de vivência da cristandade. Pô, eu parei de frequentar a missa, eu sou católico, ligado à teologia da libertação. Não aguento mais padre falando besteira no meu ouvido na grande homilia. Não tem mais os encontros típicos da pastoral da juventude na época dela, né? No auge da PJ, da JOC, da JAC, etc. Não tem mais missa ligada a isso. É aquela lenga-lenga da renovação, aquelas músicas ruins, aquelas homilias terríveis, né? A gente está na defensiva. A juventude, os grupos de jovens da renovação invadiram e praticamente acabaram com a PJ. Isso eu vivi, acompanhando como líder de PJ. Né? Então a gente está muito na defensiva. Acho que o caminho e me parece que é um incômodo compartilhado, mas a gente não tem feito nada com isso. Retomar uma defesa organizada, isso pode sair daqui de um evento como esse, né? Retomar uma defesa organizada de uma vivência cristã distinta, que volte a dizer, Deus só pode estar no encontro com a outra pessoa, né? Aquela coisa bonita do Levinas, né? É o rosto que se abre a mim e eu me abro a ele rumo à infinidade, né? Eu acho que esse é um desafio. Mas que precisa também entender que não basta também a gente se fechar entre nós, cristandade de esquerda, digamos assim, na nossa prática, vamos salvar o mundo fazendo encontros à teologia da libertação uma vez por mês. Não vai salvar o mundo, não. Eu acho muito boa a ideia. Se alguém topar, me chama que eu estou precisando reencontrar esses espaços. Acho que tem muita gente, né? Deus da partilha, Deus da mesa de pão, essa coisa toda da mística, né, dos mártires, né? Tipo, voltar a cantar o Pai Nosso dos mártires, etc., né? Tão pouca gente conhece hoje essa canção que embalou tanta luta dentro do cristianismo. Agora, tem uma coisa fundamental, né? O Caetano Veloso, na turnê dele com a Maria Bethânia, ele colocou um hino gospel, Deus cuida de mim. E aí metade do show geralmente vai, a metade aplaude. E o Caetano continua sendo o mesmo Caetano genial da década de 60, quando ele gritou para a plateia, vocês não estão entendendo nada do que eu estou dizendo, né? De novo ele dizendo, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Qual que foi a resposta dele? Por que eu coloquei esse hino? O neopentecostalismo é a religião que mais cresce no Brasil nas últimas décadas. E é uma religião predominantemente de gente preta, pobre e mães solo. E o campo progressista não consegue entender isso. Então tem uma meia-culpa necessária, né? Esse pessoal cresceu. Por que as associações de bairro, de vilas e favelas, e as comunidades eclesiais de base deram espaço para que as favelas se tornassem cada vez mais um lugar tão ocupado por igrejas neopentecostais? Não é só que esse grupo cresceu, é que a gente recuou. E recuou muito por uma incapacidade, muito da universidade, inclusive, de se dispor a dar um mínimo de legitimidade àquele tipo de sofrimento que se expressa sob a forma de uma adesão ao sagrado. A esquerda teórica tem uma dificuldade imensa de entender isso às vezes. Não dá para discutir crítica social na América Latina sem atribuir previamente a possibilidade de legitimidade de um discurso religioso. E muitas vezes na academia, né, seja a academia de matriz marxista, seja a academia de matriz, né, francesa, derridiana, Foucaultiana, etc., falou de religião, não, isso não serve, tal e tal e tal. Não. Então, acho que tem vários fenômenos. Mas, para mim, é claro, esse grupo cresceu. Por quê? Porque a gente recuou. Então, acho que precisa voltar a se organizar, voltar a defender publicamente, a construir espaços de uma vivência pública
de uma outra forma de cristandade, ecumênica e interreligiosa. Então, né, não estou defendendo aqui, estou falando a partir do meu ponto de vista como cristão. Mas, de novo, um outro espaço de cristandade que seja ecumênico e interreligioso, como era na época das comunidades eclesiais de base, alguns espaços mais, outros menos, mas predominava essa ideia. Mas não só fazer disso um forte para a gente lamentar nossas mágoas no encontro entre nós. É preciso entender isso. Se nós não sairmos da nossa casinha e tentarmos dialogar com mulheres pretas, pobres, mães solo de periferia, que hoje formam a maioria da vinculação neopentecostal, o futuro vai ser muito parecido com o presente, exceto que vai ser pior. Então, para mim, seria um pouquinho por aí. Gostaria de chamar a Júlia para entregar um mimo para os nossos palestrantes. Bom, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Encerrar o evento